corporal está ganhando espaço nas empresas. Você vai saber a partir de agora com a fisioterapeuta especialista em atividades relacionadas ao trabalho. Está aqui conosco Cláudia Vanderck. Tudo bem? Bem-vinda? Tudo bem, obrigada. A Cláudia vai explicar então sobre esses benefícios. Quais os benefícios que essa atividade proporciona? Tudo bem? Bom, hoje no ambiente de trabalho, uma das principais preocupações dos empregadores é que as pessoas se mantenham saudáveis, produtivas e não ausentes ao trabalho. Então, a ginástica laboral ela pode proporcionar a prevenção de determinadas doenças, como as lerdorte, tendinites, dores nas costas, fazendo com que as pessoas permaneçam mais saudáveis. Então, se ausentando menos do trabalho, que é uma vantagem bastante importante para o empresário e para o trabalhador, os benefícios de melhorar a saúde deles, melhorar a postura, o bem-estar físico, né? Então, há ganhos para os dois lados, né? Claro, fora que é um momento onde todo mundo descontrai, onde todo mundo, né, tem uma interação, aí um ajuda o outro, de repente não consegue fazer o movimento, aí vai o outro ajuda, acho que aproxima um pouquinho mais os colegas de trabalho. Sim, a quebra da rotina, né? Isso. Até interessante que um dos grandes motivadores da prática da ginástica laboral nas empresas é a incidência alta de sedentarismo no Brasil. Cerca de 83% da população brasileira é sedentária. E as consequências do sedentarismo não acontecem só para a saúde da pessoa, mas se refletem no trabalho. As pessoas mais mal-humoradas, mais cansadas, né, dormem com menos qualidade. Então, o estímulo do exercício físico dentro do ambiente de trabalho traz esse retorno positivo pro clima do trabalho também. E é incrível como o funcionário, ele reflete isso na postura, né? Se a pessoa está disposta, ela fica, né, alongada, ela conversa, sorri, aí quanto mais ela vai, né, ficando, sei lá, inibida, ficando cansada, ela vai mudando a postura, né? E o reflexo das tensões também, né? Exatamente, aí vai dar dor nas costas, vai dar dor, né, vai dar, enfim, uma série de coisas que a ginástica laboral consegue evitar. Tem alguns exercícios, assim, fáceis que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente estiver na frente do computador ou antes de começar, né, ou começou de repente doer a mão, enfim, o braço, a gente pode fazer algum exercício de alongamento? Sim, claro. Quais você recomenda? Por exemplo, para quem digita o dia todo, né, é importante lembrar que na digitação a gente usa muito mais a musculatura das mãos, mas a ponta dos dedos. Então, um alongamento simples como um alongamento de punho, e que muitas vezes é feito incorretamente, por exemplo, só segurando o punho e deixando os dedos soltos, não alonga a musculatura que, de fato, é recrutada na hora da digitação. Um detalhezinho importante. Detalhe que faz toda a diferença, porque aumenta a eficiência do alongamento, né? Então, por exemplo, alongamento onde eu vou ter uma extensão total de punho com a ponta dos dedos também bem alongadas. Então, eu alongo a musculatura profunda que está sendo recrutada durante a digitação. Um outro alongamento simples, por exemplo, com a junção aqui do punho, alongo bastante a musculatura de cima do punho. Isso, com o dedo. Dá uma alongadinha alonga mesmo, bem né? forte, né? É verdade, porque a gente chega aqui cedinho, hein? Quem pensa, quem às vezes assiste no programa, pensa assim, mas ela só trabalha 1 hora por dia, que maravilha, também quero esse trabalho. Mentira, a gente trabalha aqui bastante, fica horas, eu sinto bastante dores, né? Assim, nos ombros, né? Acho que essa parte a gente digita muito, a gente fica horas lá digitando, preparando o programa para você de casa poder assistir. E realmente, a gente fica com muitas dores, assim, na mão, no braço, né? O jornalista, ele é sacrificadinho um pouquinho por causa disso, realmente. A gente fica muito tempo na frente do computador. Um outro exemplo, você comentou aí da tensão dos ombros, um alongamento simples. Eu estou sentada na cadeira e uso o recurso da cadeira. Por exemplo, posiciono a mão aqui e jogo meu corpo para o lado, alongando toda a lateral, tanto da lateral do ombro quanto da cervical. Então, às vezes as pessoas atraem a falta de tempo para eu não conseguir fazer determinado... eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho uma jornada extensa, eu tenho dificuldade de sair para fazer um alongamento. No seu posto de trabalho aqui, eu estou pensando, estou criando como é o seu trabalho, por exemplo, e posso alongar. Né? Posso alongar, espreguiçando, jogando meu corpo para trás. Né? Todos nós lá na redação, sim. Está pensando, está criando. Ou aqui, por exemplo, eu estou sentada e estou alongando, né? Estou ali digitando e ninguém está nem percebendo, né? Mas são momentos que a gente pode trabalhar e ir liberando essas tensões que o nosso corpo vai acumulando durante uma jornada de 8, 10 horas que muitas vezes acontece. Né? E professores, por exemplo, que ficam horas e horas dando aula em pé,
Tem professores que não sentam de jeito nenhum, né? Que preferem dar aula em pé, conversando, chegando próximo aos alunos. O que eles podem fazer, por exemplo, para melhorar, para aliviar um pouquinho? Isso. Por exemplo, eu fui professora universitária e tinha as minhas estratégias. Você passou por né? isso, então. Isso. Conversando ou até encostando em algum ponto, você só em pé mesmo, posso ficar de pé? Claro, por favor, só cuidar do fio aí. Isso. Por exemplo, um exercício, só apoiar o calcanhar, conversando, né? E aqui eu já estou alongando a parte posterior de coxa, fazendo com que eu alivie um pouquinho essa tensão da minha panturrilha e da minha parte posterior aqui da região do joelho. Né? Se puder alternar, por exemplo, movimentos de tornozelo, e quando puder sentar, de preferência já que faço, por exemplo, um cruzar de pernas um pouco mais amplo, né? Que é um alongamento já para a região do quadril, e para quem trabalha muito em pé tem uma suscetibilidade maior a ter dores ciáticas, né, da região lombar, e irradiação para o nervo ciático, que é um nervo que passa por toda a parte posterior de coxa. E como incomoda isso, né? Muito. Começa a doer, e realmente escuto minha tia, meus tios, enfim, às vezes, né, cada um no seu trabalho, e aí realmente incomoda, e vai aumentando essas dores, vai inflamando, chega ao ponto de inflamar e já vira um problema. Sim. Né? E, inclusive, gerar incapacidade para o trabalho. Né? Então, ainda a maior causa de afastamento do trabalho são as doenças osteomusculares. Então, com relação aos ossos, articulações, coluna, músculos, né? Então, nós temos que realmente fazer coisas no nosso dia a dia, não deixar para fazer só quando eu já senti uma dor. Eu tenho uma amiga que ela é médica também, ela tem que ficar, né, em pé muito tempo, e ela sente muita dor nas costas, assim, na lombar. Na lombar. E aí também, né, todos esses trabalhos sempre tem para cada área, para cada, de repente apoia lá em algum local, começa a alongar a perna, alongar, né, enfim, para tudo tem jeito. Sim. Tem uma solução. E agora as empresas estão, então, oferecendo realmente, né? Está aumentando isso. A gente percebe que está crescendo bastante. Principalmente por causa desse retorno positivo que a empresa tem. Porque as pessoas... Hoje a mão de obra está cada vez mais escassa. Qualificada ainda mais difícil. Então as pessoas têm que ser retidas nas organizações para que todos ganhem. Então uma pessoa saudável, ela vai produzir mais, ela vai render para a empresa. Então é um jogo que tem que ser bom para os dois lados, né? A empresa tem o seu investimento financeiro, mas ela tem um retorno positivo de motivação, de valorização e de satisfação física também, a pessoa se sentir bem naquele ambiente, né? Com um ambiente bom, tranquilo, com uma música, por exemplo, nessa atividade da ginástica, que é para quebrar a rotina, né? Tem benefícios sociais, físicos, mentais e na organização. São detalhes pequenos, assim, mas importantíssimos, que fazem de fato essa diferença, né? Sim. Alguns exercícios, além desses que você citou, ou de repente até no fato, vamos pegar então o computador como exemplo, bastante gente gosta de digitar em casa também. Que altura é recomendada, assim, entre o braço, tem que ter o apoio? Joia. Detalhes... A junção dessas melhorias é que vão fazer realmente que a gente tenha mais saúde. Então, movimentação correta, exercícios e um bom posicionamento diante do posto de trabalho, né? Importante respeitar alguns ângulos. Então, ângulos de 90 graus de joelho e quadril. Então, uma cadeira bem regulada, né, à altura da minha perna. Cotovelos a 90 graus sobre a mesa. Então, essa mesa não deve ter cantos vivos, porque elas comprimem mais os tendões e diminuem a circulação. O cotovelo tem que ficar em cima da mesa, então? Não o cotovelo, mas o antebraço. O antebraço. Isso, a altura da mesa é a altura do cotovelo. Né? Então, flexionado, 90 graus. Eu mantenho uma boa postura em cima do computador. Em cima da mesa, aliás, para atingir o teclado. A altura do meu monitor deve estar à minha altura do olhar. Então, quando eu direciono o meu olhar à frente da tela, a linha do olho deve estar no primeiro terço da tela. Então, para que eu não precise nem expor tanto o meu olho, abrindo ele demais, então, ou elevando a minha cabeça, e nem flexionando muito a minha cabeça, porque eu vou aumentar a carga sobre a minha coluna cervical, tensionando mais a musculatura. Então, um encaixe da cabeça junto com a coluna vai economizar a minha força muscular. E eu vou sentir menos tensões, que é a que você relatou. Então, essas tensões nos ombros acontecem quando eu tenho uma altura desnivelada, não tenho essa altura do olhar. Então, eu tenho que manter minha cabeça muito para baixo ou muito para cima. Notebook é um caso especial, por exemplo, que as pessoas usam em cima da mesa e assim fazem muita flexão de tronco.
Nossa, demais, ficam tortos, né? Deita na cama, no sofá, ou aqui em cima, aguenta. né? Então a coluna vai se adaptando à condição de trabalho. E é justamente o contrário. A ergonomia pensa na adaptação do ambiente externo à necessidade do indivíduo. E já estão pensando em, de repente, fazer móveis, né? Pensando nisso, porque os móveis hoje está tudo assim preocupado em ficar bonito, tem que ter funcionalidade também, né? Já existe a NBR com diretrizes mais claras, inclusive saiu uma agora no final do ano para especificamente call center, que é um problema que tem norma específica para call center. E isso tem melhorado gradativamente. Existem normas, norma regulamentadora 17, que é a norma de ergonomia do Ministério do Trabalho, que norteia alguns detalhes, não todos. Então, por isso que existe essa preocupação também da empresa em investir na identificação de um ambiente correto, que é a análise de ergonomia, que é se associar à ginástica laboral para fazer prevenção das doenças. E de evitar, né, uma série de desconfortos. Inclusive, processos contra a empresa de terem gerado aquele dano ao indivíduo naquele ambiente de trabalho, se ele realmente não está adequado às pessoas, né? Depois tem que ter uma fiscalização para ver, né? Visitar as empresas se está tudo dentro aí do regulamento. Sim. Que legal, hein? Olha só, eu conversei com Cláudia Vanderk, desculpa, que é fisioterapeuta, especialista em atividade relacionada ao trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui, adorei aí as dicas. O pessoal de casa, com certeza, nunca mais vai sentar torto lá na frente do computador. Quem tiver computador do lado, a gente tem essa mania, né? Tem TV, tem computador, tem tudo lá. E a coluna fica de qualquer jeito. Tem que priorizar a nossa saúde e o nosso conforto, né? E o conforto nem sempre é aquele jeitinho que a gente está acostumado. Exatamente. É o alinhamento correto, né? E a consciência corporal. Sem dúvida. Sentir, né? Obrigada. Muito obrigada.